Todo mundo aqui leu o texto, ou pelo menos deu uma sapiada, tal? Sim. Legal, legal. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que a gente podia aqui a várias mãos começar a fazer uma, assim, do que esse capítulo trata, né? Até porque uma pessoa ou outra pode não ter lido, né? E acho que tem uma coisa nesse livro, não sei se vocês concordam comigo, mas que, claro, como ele é fruto, né, de um trabalho oral com o Copenau e a Anduane, ele é fruto de narrativa, né? E como narrativa, ele vai fazendo, ele vai trabalhando dentro do tempo espiral. E acho que nesse capítulo, ele, em especial, ele vai e volta, né, o tempo todo, dizendo não só das sensações dele, mas de como é o processo para que ele então possa estar recebendo, né, os chapiris, o encontro dele com, caramba, com a planta, com Iacoana. Yacoana, né, o encontro dele com Yacoana, a expectativa, e como é que esse processo, então, de iniciação se dá, né? Então, acho que esse capítulo ele faz a entrada num processo, né, na iniciação, que ele já vem falando nos capítulos anteriores. Ele vem falando a mesma coisa, né, de, dessa ansiedade, desse preparo e das dúvidas que ele também tem, acho que muito mais até por pressão, talvez por uma pressão externa, né, a preocupação, acho que, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que é a primeira vez que ele fala, né, da esposa dele, e que primeiro, né, que ela tinha muito receio que ele aceitasse receber o chapiris e que ele tomasse a Ecoana. E que no momento, né, em que ele começa, em que ele aceita, que ele se entrega, então ela começa a ficar com dó dele, frente a todo o sofrimento pelo qual ele passa, né? Mas ele tem essa segurança, essa certeza de que ele precisa fazer isso e assim ele segue, né? Então, acho que esse capítulo ele vai apresentando isso para a gente, né? No, assim, no geral, para chegar junto aí no capítulo, né? Alguém quer colaborar um pouco? Para a gente dar uma Eu situada? posso dar uma palhinha assim. Eu acho, assim, ele faz a descrição da iniciação, né? Hum, E me lembrou muito a iniciação da Teresa d'Ávila, do São João de la Cruz, das coisas do que fere, né? O espírito hum, que fere a carne. Então, tem imagens arquetípicas também do processo da alquimia, né? Então, é, assim, eu achei muito interessante que a correlação arquetípica mesmo da experiência e da iniciação no plano espiritual, se é que a gente pode dizer, né? Das imagens, como é que as imagens se aproximam, né? Eu achei. Agora, é sofrido, hein, gente? O processo de, né, de, pelo amor de Deus, que sofrimento, né? Pelo amor de Deus. Para mim, fica bem claro que é um segundo nascimento. hum, Isso ficou bem vivo dentro de mim, assim. Parece que ele morre, né, de alguma forma, para renascer de um jeito novo, né? Que é bem o caminho do herói, os processos, né, de renascimento que a gente vê. E como disse a Marta, com um enorme sofrimento. Você tem que morrer, para que uma coisa nova, para que uma nova pessoa apareça, né? Ele fala que me tornei outro, uma Isso. nova língua, um, né? Eles fizeram uma nova língua. Gente, você pode imaginar essa sensação da sua língua saindo para ser Nossa Senhora. É Para mim chama impressionante, né? E não atenção. é para qualquer um, não é para Não. qualquer um, né? E a gente vê assim que tem todo aquele processo de desmembramento, Sim. né? E daí um, um novo ajuntar que não é como era antes, hum, né? E ele fala o tempo todo, assim é. Quer dizer,
tem uma hora que não tem explicação, então ele diz, assim é. Uhum, Assim, uhum. e Aí, eu, Thali, não, a esse Thali, Sônia. respeito, eu me lembrei de uma vez eu fiz um curso sobre o I Ching com um professor, um zen budista, e ele diz que uma vez ele presenciou a seguinte experiência. Um, um mestre zen foi numa escola de crianças pequenas e tinha uma criança endemoniada e não parava nada. Aí ele pegou a criança pelos pés e segurou ela debaixo, de ponta cabeça. E aí a criança depois acalmou. E a professora perguntou por que você fez isso. Ele falou, é para ela ver o mundo de uma outra perspectiva. E aí eu me lembrei, nessa iniciação do Copenau, que ele diz que o corpo foi desmembrado e a cabeça foi posta embaixo e as pernas em cima. Então, esse ficar de cabeça para baixo é para ver o mundo de uma outra forma. Me lembrei disso. O sacrifício do corpo mesmo, do ego, né? Tem uma coisa que chega a quase a gente se permitir ser humilhado mesmo nesse lugar, né? Para depois você vir de outra forma, né? Tem que perder, inclusive, o invólucro que você se identifica, né? Porque ele muda muito. Gente, me lembrou muito as imagens do Museu do Inconsciente da Nise, dos psicóticos. Quem já viu, né? Cara, com as imagens, às vezes você fala, meu, impressionante. É isso, né? É uma experiência arquetípica mesmo, né? Dessa coisa da boca estar em outro lugar, do ouvido estar em outro lugar, né? A coisa né? Que também é Agora, experiência. Desculpa, Marta, pode falar. pode falar, pode falar. Pode falar, Marta. Não, eu ia falar interessante também, que eu achei muito, que é a questão platônica do espelho e da imagem, Uhum. né? Da coisa do neoplatonismo, dessa imagem que é sustentada num espelho, né? E é nesse espelho que se dá, na verdade, o encontro dele com o Chapiriz, né? Não é neste plano, é no outro plano que se dá o Uhum. encontro, né? Ele tem que ascender mesmo, né? A uma outra realidade. Eu E que gostaria, se alguém tiver uma ideia mais clara, porque essa parte do espelho foi a que eu achei mais difícil de entender. Então, eu ia propor, Sônia, assim, só, eu acho que isso que a Marta, né, que todo mundo está trazendo, eu acho que nesse processo de transformação e para que ele consiga receber o Chapiri, acontece, né, uma coisa importante que ele precisa se unir não só, né, a vida, a vida do que a gente chama de natureza e a vida do que a gente chama dos animais, né? Ele entra nos dois tipos de corpos para poder ascender, para poder se transformar e ter acesso a essa outra vida, né? E ele vai narrando isso, acho que de uma maneira também muito intensa, como é que eu me sinto, eu preciso sair dessa condição dita humana para poder acessar as outras possibilidades de vida. E se eu tiver tendo esse acesso, né? E se eu tiver, não, porque isso é coisa ocidental, né? De causa e consequência. Mas em tendo essa experiência, é possível, então, com mais facilidade, encontrar, né? E sentir o chafariz dentro de si, né? Então, eu acho isso bem, assim, super importante se a gente puder pensar na ideia, né, que não é uma ideia de integração, mas que é uma ideia horizontal e ao mesmo tempo é uma ideia horizontal e talvez espiralada de relação com a vida, né, a gente pode, eu acho que não sei, essa é uma das coisas que eu queria conversar. E a outra, pensando no espelho, né, eu tinha pensado em fazer uma provocação para a gente comentar um pouco a imagem inicial do capítulo, né? Porque até agora eu acho que a gente não comentou nenhum dos desenhos que o Copenau apresentou.
É. né? A gente tem passado meio batido por eles, né? Olhando outras coisas, e eu acho que valeria a pena a gente tentar olhar um pouco para essas imagens e ver o que que a gente também consegue ver nelas, né? Porque ele não comenta as imagens, pelo menos eu não sinto que ele comente, né? As imagens elas ficam como um extra, né? Para que a gente possa estar pensando, como é que vocês sentem essas imagens? Essa primeira, por exemplo, né? E aí, por isso que Eu eu olhei, lembrei, né? A Sônia falou do espelho, né? Uhum. eu olhei como se fosse um desenho de criança, e que eu estivesse olhando o desenho de criança, e que me chama a atenção é assim, tá tudo no mesmo lugar. Tem separações, mas as coisas estão todas lá e parece que elas estão acontecendo juntas. Eu achei, assim, é o que me chama a atenção, assim. Tem separações, tem como, ó, tem mundos, mas eles estão aqui, sabe? É tudo meio limiar, sabe? A sensação. É engraçado, eu quando bati o olho, quando você falou, Beth, eu olhei, falei, gente, é o espelho. Aí depois eu li embaixo, tá escrito espelho, né? Porque e aí eu vi, olha lá, as armas que é batido nas costas, né? A espada, o machadinho, o chapiriz dançando. É uma imagem do espelho, né? Como é que eles se apresentam. Uma outra, assim, uma outra provocação, né? Que eu acho que eu, pelo menos, gostaria de trazer para a gente é em relação ao espírito, né? Que talvez a gente possa pensar, espera só um pouquinho, que talvez a gente possa pensar, a gente talvez pense o espírito como uma coisa fora, né? Talvez a gente pense de uma forma mais fragmentada, e que nesse processo de iniciação, talvez o espírito possa estar ocupando um outro lugar, né? Se a gente segue, por exemplo, nessa primeira imagem, eu tive um pouco a sensação de vocês também, né? E parece um registro, tem uma organização, mas é um registro da vida toda, né? Me parece que todos os momentos, todas as vivências, como a gente tem a roda da vida, né? Tem uma roda da vida aqui, né? E, e uma roda da vida que se é um espelhamento do espírito, né? E a gente tem essa fragmentação, né? Não é fragmentação, mas a língua sai, que é o que acontece nos grandes sonhos. A gente viu lá atrás, né, nos capítulos anteriores, que o sonho como uma possibilidade, a gente vai ver o sonho mais adiante, mas que o sonho, ele é algo, entre aspas, palpável, né? Quer dizer, até a Maria estava conosco, né, quando a gente estava discutindo isso, que o corpo, ele sai, o corpo, ele vai. Quando você tem os sonhos maiores, os sonhos de fato que têm uma relevância maior, é porque tem uma presença nesses sonhos, né? Você sente visceralmente aquela experiência que você teve enquanto estava dormindo, né? E para isso, talvez a gente tenha que ter uma outra disponibilidade, uma outra abertura, né? E aí, logo no comecinho do texto, né, o Schopenhauer fala que antes dele tomar o pó de Iguana, ele era uma pessoa comum, né? O peito dele era oco, Aham. né? Eu gostei tanto dessa imagem, desse peito oco, né? Desse sentimento de vazio, né? De um preenchimento, né? Que ele acaba sendo feito muitas vezes com tantas outras coisas, e que à medida em que ele recebe o pó de Acoana
e que ele se entrega para essa experiência, que ele não sabe exatamente o que vai exigir, mas que ele confia no conhecimento dos mais velhos, ele confia no conhecimento do sogro, no conhecimento de quem está iniciando ele, né? Aí então o peito dele começa, tem a chance de ser preenchido. Eu tenho a impressão de que é um desprendimento constante, né, Beth? Parece que é um desprender-se passo a passo de várias coisas, porque uma frase que ele fala também, ele diz que é preciso passar várias noites em estado de fantasma. Eu fiquei pensando muito nesse estado de fantasma e ficar muito fraco antes de os chapiris se manifestarem. E quando você falou, Sônia, do espelho, eu não sei, o espelho aqui pode estar enganado, eu estou enganada, mas não me dá a sensação de que o espelho é para refletir. É interessante, eu senti que o espelho é um uso meio de um terreno Como se fosse asséptico, uma limpo, porque ele base, né? fala muito, porque ele fala muito da limpeza, né? Você tem que se limpar e limpar, então você se limpa de várias coisas, né? Então você se desapega de várias coisas. E para virar um fantasma, né? Para esse estado de fantasma poder, até de peito oco, né, Beth? Que Hum. acho que tem relação com fantasma mesmo, né? Eu vi muito essa coisa de precisar se limpar de tudo, né? Você precisa se limpar daquilo que até se limpar para poder depois falar bem, para poder depois curar, para poder depois, né, ter uma outra atitude, né, na vida. Ele fala também que os sonhos passam a ser outros, né? Até então eram sonhos com pessoas comuns e com o cotidiano que ele tinha, e depois os sonhos também mudam. Sim. E talvez os sonhos também mudam, né? E isso que a Neuza estava falando, porque ele fala logo depois que ele fala desse peito oco, ele fala que ele nunca parou de virar outro, né? Quando ele dormia e o chapiri chegava, né? Uhum. Então tem uma experiência, eu acho que seria muito empobrecedor, né? Falar, é muito mais do que uma empatia, mas é você de fato estar na relação e no lugar com o outro, né? É algo que transcende, é a experiência do outro, né? Talvez, né, os sonhos, e a gente possa pensar um pouco por aí, né? Ele traz muito também a ideia de morada, né? Que quando tem essa história de o peito oco, também tem um lugar aqui na página 141, em que ele vai falando que os espíritos folha, do cipó e das árvores, eles vêm primeiro limpar e eles rasgam o peito, para o peito ficar maior. Então, eles rasgam o peito ficar maior, para o chapiri construir a casa. Então, tem um lugar de construção, parece que os chapiris vêm habitar esse corpo. É o final também a conclusão, né? Então tem um desmembramento, um desapropriamento, parece, da existência, para que ela passe a ser preenchida e habitada, morada dos chapiris, né? É uma encarnação mesmo, um lugar de encarnar, construíram morada nele, depois que ele se esvaziou dele, né? Ele desencarna também, né, Juliana? Primeiro desencarna para poder outros encarnarem nele. Construir casa É mesmo, né? verdade. Construir E ver casa. essa ideia da perda do corpo, mesmo, sacrifício do corpo também como uma coisa muito importante. Eu fiquei com uma questão assim, à medida em que eu ia lendo, eu ficava tentando fazer uma leitura do que é um processo de iniciação xamânico
né? Um processo que se dá dentro dessa cosmovisão, dessa imaginação, desse mundos imaginários. E o que era o Schopenhauer mesmo? O que ele estava trazendo que era único e exclusivo que se deu na iniciação dele? Vocês tiveram um pouco essa sensação, assim, ou essa busca de procurar o que é a cosmovisão que está sendo vivido como algo que é arquetípico cultural e o que é individual mesmo, assim, individuante, o que é. Quando a gente pega um livro vermelho, a gente lê o Jung e a gente olha e vê ele passando por um processo de iniciação, mas muito pessoal, muito íntimo, muito Jung mesmo, né? E eu fiquei pensando, o que a queda do céu é do Schopenhauer? E o que a queda do céu é dos Yanomamis, desse chão, dessa terra? Não sei se vocês ficam com essa questão também. Será que não são as duas coisas, Ju? Fico pensando se elas não são não excludentes, mas uma coisa e outra. Sim, também tenho essa impressão de que são, assim como um processo de individuação se dá no coletivo mesmo, né? Mas fiquei curiosando para fazer essa dissecação, porque como a gente já tem no começo do livro uma biografia, né? Tem um pouco do que foi o ser humano, o que é o ser humano Davi Copenau, eu fiquei curiosando nesse lugar, assim, na onde começa, né, o indivíduo, a individuação Copenau, dessa, e onde é a cosmovisão mesmo, que Mas ele está será, trazendo. Ju, que a gente pode comparar? Porque é uma cosmovisão mesmo, não é? Porque a do Jung, né? A iniciação do Jung, né? E toda a proposta do Jung, né? Eu acho que tem muito sentido no Ocidente, branco, europeu, marcado pela cruz, bem ou mal. Você vê, quando ele vai lá é a Salomé, né? Ele está dialogando com Elias, ele está dialogando com imagens do imaginário ocidental, católico, né? E acho que a cosmovisão do Schopenhauer ele já está diluído no todo. Não tem essa individualidade que eu acho que o Jung desenvolveu e depois teve que abrir mão dela, né? Se é que abriu, né? Se é que o Jung realmente passou por esse processo de desmembramento, né? Até onde eu sei, não, né? Pelo menos não há relato sobre isso por enquanto, né? Não sei se a família vai liberar em algum momento mais alguma coisa. Mas é um tipo de iniciação diferente, eu acho, porque é uma cosmovisão diferente mesmo, do africano, do, do índio e do homem branco. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que foram iniciadas no candomblé e passa por uma coisa semelhante. Gente. Elas ficam lá numa casa, retirada, raspa o cabelo, fica lá dias trancadas num lugar. Então, assim, eu não- tudo bem, o Jung também ficou algumas noites desenhando e eu não sei se dá para comparar, que é a individuação, o que é individual no Schopenhauer nesse sentido. Eu não consigo fazer essa correlação, entendeu? Porque não é uma identidade individual a do indígena. Aliás, Beth, você pode dizer. Porque eu vi aqui os indígenas que estavam aqui, né? Os 7 que ficaram aqui na minha casa, eu percebi isso muito nitidamente. É um funcionamento em grupo, não tem uma identidade, não é a pessoa, não é o eu, não tem um eu, o eu da pessoa. É um funcionamento. Foi o que eu observei aqui. Beth, você que tem mais experiência, o que você acha? Tem esse eu, como teve do Jung, por exemplo? Um eu. Acho que seria bacana, né, que o indígena pudesse falar isso, né? É. Mas, Você vê se a assim, televisão foi desligada, tá? Vou subir mas, para o Twitter. tá, mas assim, o que a gente tem, né, pelo menos o que eu vejo, o que eu conheço,
o que eu li, enfim, né, por onde eu já circulei, não tem, quando o Schopenhauer, né, ele narra a iniciação, ele não existe, ele não existe individualmente. Eu sinto que ele não existe individualmente. Eu vejo isso em outros xamãs, né, em outros pajés, por exemplo, um cacique, né? Ele não é, ele, enquanto indivíduo, ele não tem um tratamento diferente, mas a função que ele desempenha dentro da comunidade é uma relação que ela tem um certo, tem um cuidado, um respeito no desempenhar daquela função. Então, se aquela pessoa, né, ela recebeu o chaperiz, ela recebeu os encantados, ela se colocou, né, e ela passou pelo processo de iniciação, seja ele qual for, para poder entrar naquele lugar e ter aquela experiência, ela é respeitada no desempenhar, no desenrolar daquela função dentro da comunidade. Mas não é ela, é aquilo que ela está carregando, que poderia ser uma outra pessoa carregar, mas ela teve uma indicação e ela bancou aquilo, ela teve uma predisposição, ela bancou, né? Acho que o Copenau, individualmente, ele só existe como comunidade, só existe como comunidade, como ser coletivo, né? Eu acho que a gente estava, não me lembro onde foi que estava rolando uma discussão sobre individuação, né? E eu acho que uma das questões que a gente pode estar pensando se a individuação, né, de fato, ela não é um processo coletivo, que eu trago a minha narrativa individual, né, mas que na minha narrativa individual, eu vivo isso coletivamente. Então, quando o Copenau, quando toda a comunidade dá o apoio a ele, quando a família, o núcleo, o que a gente chamaria de núcleo familiar, porque a família, ela é uma coisa muito maior, né? Mas aquelas pessoas, elas respeitam o processo pelo qual ele está passando, por ele ter sido reconhecido como alguém com recursos internos, na minha linguagem, né? Para poder receber o chapiriz, ele se coloca à disposição, ele vive toda a experiência, e com isso ele também vai dar um retorno para a comunidade. Mas ele não vai dar um retorno, isso é uma coisa automática. Toda a experiência dele, toda a condição xamânica dele, ela é da comunidade, não é dele. Ele carrega, mas é da comunidade, né? E às vezes eu acho que é mais difícil, talvez para a gente entender. Teve uma situação numa aldeia aqui em Rondônia que não tinha energia elétrica, né? E aí chegou a energia elétrica. E alguém, né, de um grupo de apoio levou uma geladeira para lá. E aí o que que aconteceu? As pessoas saíam, né, então para caçar, para pescar, voltava com a carne, né, com a pesca e muqueava. Essa carne durava um tempo, ela era distribuída de acordo com a necessidade das pessoas. Então todo mundo comia tudo. Quando entrou a geladeira, o que que aconteceu, né? E essa geladeira, é claro, já tinha um contato, né, com a cultura branca, né, aquele alimento começou a ser armazenado. Então, se a minha família, ela saísse e ela pegava um alimento, um peixe, uma caça, maior do que aquilo que ela consumia, ela não era mais distribuído de forma igualitária, né? Tanto que a própria comunidade resolveu abrir mão da geladeira, porque eles perceberam que esse instrumento, né, além de ter que lidar com todas as outras coisas, mas que esse elemento geladeira, ele trazia, né, vivências dos brancos e faria com que eles não se sentiram com estrutura para ter aquela geladeira ali. E, de fato, quer dizer, você vai ter uma geladeira para quê? Se eu vivo numa comunidade onde
né, a gente caça e pesca para se alimentar, se as coisas são feitas de forma coletiva, como é que eu vou ter uma geladeira? Eu não preciso ter uma geladeira. A geladeira, ela funciona dentro de uma outra forma de pensamento, né? Então, isso, eu acho que essa ideia, essa visceralidade, né, do ser coletivo, a gente tem em várias etnias que os processos, quando um membro da família está doente, todo mundo vem, se é para a zona, vem para a cidade, vem todo mundo. Você tem uma pessoa doente, mas você tem 20 pessoas juntas, né? E essas pessoas vêm por quê? Porque eles sentem que se tem alguém da minha família que está doente, então todos nós estamos doentes de alguma maneira, nós corroboramos para esse adoecimento, né? E a cura, ela precisa vir para aquela pessoa e para toda aquela família, para todo aquele grupo, que de alguma maneira, né, corroborou por aquele adoecimento, né? E essa cura, ela vem o quê? Fica todo mundo junto, né? Entre aspas, sem fazer nada, e as pessoas estão juntas, e as pessoas estão, né, mexendo no cabelo, né, ali fazendo um carinho, conversando, as pessoas estão juntas, né, se cuidando, né, se envolvendo, e aí, mais uma vez, eu acho que essa ideia, né, que a gente precisa aprofundar, que é a ideia de envolvimento, né, e não de desenvolvimento, que o desenvolvimento, mais uma vez, ele leva a essa ideia de não envolvimento com as coisas, com as pessoas e com aquilo que a gente, enfim, se propõe. Então, as pessoas ficam se envolvendo, né? E esse afeto tem um elemento muito importante, é um elemento muito importante na cura, né? Algumas etnias sonham juntas, né? Aguardam, né, os sonhos de cura. Aí a gente vai tendo as particularidades, né? Mas é um ser coletivo, né? Eu, pelo menos, vejo assim, né? E às vezes, quando Copenau fala, né, olha, está escrito aqui, né, para ver se vocês param de me perguntar as mesmas coisas, né? E assim, se esse é o único jeito de vocês entenderem, né, os não indígenas, porque vocês só entendem aquilo que está, né, na árvore morta, que eu acho para mim é sempre uma imagem muito forte, né? Tem que estar escrito no papel, quer dizer, a linguagem oral, a narrativa oral, né, as histórias, elas não têm mais valores, né? A gente academizou e assim como a medicina, né? Aquilo que compra na farmácia, né, tem uma função e aquilo que às vezes tem no quintal de casa não consegue ter. A gente não tem, não consegue dar credibilidade para até para esse conhecimento, né, ancestral que a gente também traz, né? Quem mais pensa o quê? Conversar. Eu vou falar vou voltar na questão que a Juliana colocou, da individualidade, porque eu acho que eu escutei aqui lendo, quando ele fala que ele já sonhava com chapiris, né? Ele já tinha essa disponibilidade que a Beth colocou, e ele participou, viveu esse processo, ele sentiu na pele, ele renasceu, ele morreu, ele é palavra minha, né? Assim, ele correu no meio da floresta e no momento ele fala, eles querem enfraquecer a nossa consciência, pois se ficássemos vivos, apenas vivos, como a gente comum, eles não poderiam endireitar o nosso pensamento. Eu fiquei com a sensação de enlouquecer, sabe? Assim, correndo na floresta sem essa consciência. E mesmo assim ele confiou. Eu estou morrendo, minha pele tá sendo, né, desgastada, eu tô, eu tenho que ficar sem comer, sem beber, eu tô com sede, eu não tenho acesso à minha esposa, à minha família, mas eu confio.
Eu estou no processo, eu escolho estar no processo, um processo que eu escolho estar, mas que não é para mim, né? É um processo para a comunidade, mas sou eu que estou vivendo, não em função do meu benefício único. E que se isso não seria a individualidade no processo, mas também uma necessidade nossa de achar a individualidade do processo, né? Porque é um processo, assim, a gente precisa talvez achar esse componente separado que não está separado, porque é coletivo, né? O antes, o durante e o depois é uma coisa que a gente precisa separar para entender na nossa compreensão, que é diferente da vivência deles, que é tudo muito vivência, né? Não tem muito lidar primeiro com o conceito e depois eu vivo aquilo que eu estou entendendo. Vem junto, ele vem trazendo, eu acho que isso desde o começo, essa questão, inclusive do que é o chapiri. Ele vive primeiro, depois conversando com o xamã, ele entende o que é isso, mas ele vive primeiro e tá junto, assim. Eu estou separando, mas eu acho que tá junto, né? A vivência, não sei. Foi a minha compreensão. Confesso, Roberta, que eu tenho esse cacuete mesmo, sim. E acho que é um cacuete de psicóloga mesmo, né? Eu vou buscando a alma, eu fico buscando a partícula, eu fico buscando o coletivo e o indivíduo o tempo inteiro, a individualidade ali, assim. E não necessariamente numa coisa que separa ou um ou outro, mas gostaria de ver, de ter essa percepção, assim, né? Eu tenho dois filhos em casa. Tenho um de 13 e um de 12, né? E é muito louco, porque não sei se são chapiris ou o que é, mas desde criança tem questões com sonho. Ele dorme e ele sonha, ele levanta, ele fala. Ele vive esse mundo aqui que quando eu estava lendo, eu falava, nossa, Davi, você conhece o Raul? Você troca ideia com meu filho? O outro dorme com a perna cruzada aqui em cima e dorme. Dorme a noite inteira, assim. Então, assim, quando e o que que é desse lugar do chamado, do indivíduo, da partícula de cada um num coletivo mesmo. Não descuidando de um, mas também não descuidando de outro. Eu confesso que eu tenho esse cacuete mesmo. Mas eu acho que se eu conseguir te falar separado, porque eu precisei separar para compreender e depois juntar também, sabe? E é legal ver isso, né? Assim, é legal ter essa intimidade com o Davi Copenau. Essa intimidade de acordar e dormir com ele desde a infância. Para ir vendo esse processo se dando desde o comecinho, dos primeiros momentos, como é que foi chegando esse chapiri na vida dele. É legal ter essa intimidade, esse cuidado de ir com ele, só com ele, como foi para ele, porque ele vai falando essas distinções também, né? Quando você é filho de xamã ou filha de xamã, teu chamado é diferente. Você já tem uma compreensão diferente do chapiri. Se você é mulher e nasceu de um xamã, você automaticamente já tem uma conexão com os chapiris, que pessoas que vêm do lugar de onde ele veio, Davi Copenau veio, não têm essa intimidade. Então, é legal, ele faz essas distinções também no texto, diferentes chamados. Mais uma vez, a ideia, né? A ideia não, a vida, a vivência de pluralidade se mantém, né? Existem muitas formas de chamado, tem um respeito a isso, né? Tem um reconhecimento desses chamados, né? Eu acho que, assim, continuando nesse fio, né, um pouco mais adiante, eu vou ler aqui só um pedacinho que ele fala, que eu acho que é interessante também. Ele diz assim: não nos tornamos xamãs comendo carne de caça ou plantas das nossas roças, né? E sim graças às árvores da floresta. É o pó de Acoana, tirado da seiva das árvores, e Acoana ri, que faz com que as palavras dos espíritos se revelem e se propaguem ao longe. A gente comum é surda a elas, mas quando nos tornamos xamãs, podemos ouvi-las com clareza, né?
talvez um processo de iniciação, né? Enfim, das nossas iniciações também, né? Se nós continuamos dentro, né, dessa, talvez de uma acomodação, de comendo a carne de caça, as coisas da roça, se a gente continua, né, num modus operandi, né, a gente começa a ficar surdo, porque a gente vai esperando determinadas coisas, a gente não consegue se abrir para aquilo que a gente não conhece, a gente continua só respondendo aquilo que a gente conhece, né? E eu acho que a gente pegando, né, continuando aí nesse raciocínio, eu acho que pode ser interessante, né, isso. Desaprender para aprender, né? Uhum. E Eu, aí, eu senti em certo momento também que tem um exercício de humildade do ego, né? Na hora que na página 147 ele diz: se você não fizer nenhum esforço e não se comportar como eles esperam, vão maltratá-lo. Se você magoar os espíritos, eles vão matá-lo e fugirão para bem longe. Então, eu acho que é uma relação com os espíritos, os chapiris, enfim, de portador de algo que não é só individual mesmo, que não é só seu, né? Que acho que vocês já falaram, só estou dando um outro nome, mas eu acho que é um exercício de ego, porque se tornar um xamã podia ser uma coisa muito assim, afinal de contas, eu sou um xamã, mas se você não entra nesse lugar, porque senão você não é um xamã. Você é um xamã verdadeiro se você tem a humildade de saber que você é um portador de algo que não é só seu e que é maior do que você, né? Então, eu sinto que é um exercício de humildade enorme. Volto a dizer do capítulo anterior, o eguinho tem que ficar um eguinho e não um egão, né? Diante de toda essa experiência que ele conta, né? e como ele está a serviço, é o Chapiri, né, mais adiante, né, ele segue dizendo que são os chapiris que carregam as memórias das pessoas e as memórias de todas as formas de vida. E são os chapiris que andam, né, que enquanto o corpo dele fica ali deitado, os chapiris é que andam e circulam. Eles que bebem, né, do conhecimento, das outras formas de vida, das outras experiências de vida, e aí retornam, e isso fica compreensível para ele enquanto xamã, né? Então, de fato, ele é um depositário ativo, né, usando essa palavra, mas e é uma relação de muita intimidade, né? Tá fora, mas está dentro o tempo todo, né? Pensando assim ainda quer dizer, pensando ainda não, mas nas iniciações, por exemplo, para os tenharins, eles têm um rito de iniciação para os adolescentes que é bem interessante. Quando a menina ela faz, né, pensando nas meninas, a primeira menstruação, ela imediatamente ela é levada para uma oca de uma anciã e ela é posta numa rede e essa rede é costurada. Então, todas as noites, as pessoas mais velhas, as anciãs da aldeia, vão até essa oca, levam comida, bebida para essa pessoa, levam até o rio para poder fazer higiene, passam uma seiva de árvore no cabelo, que é para o cabelo ficar preto, bonito, hidratado, e depois, né,
fecham de novo a rede. Então, sempre, né, só com nem ninguém por perto, sempre só com a iluminação da lua. E isso é feito pela quantidade de dias que aquelas anciãs entendem, né, elas vão sentir junto com a jovem qual é o tempo. Normalmente, assim, um parâmetro até a próxima menstruação, que pode demorar 30, que pode demorar 40 dias, né? Esse processo é feito. E por que que é feito, né, sempre com as pessoas mais velhas? E é todo um cuidado do tipo de alimento que é servido, do tipo de higiene que é feito, se conversa muito pouco, são só as senhoras mais velhas que falam o essencial, porque aquilo que você fizer durante o rito, e aí eu acho que mais uma vez né, a importância dos ritos, o que você faz nesse período é que vai dizer como vai ser a vida dali para frente. Então, o que aquela jovem, ela suportar, ela gerenciar, ela administrar, se ela aprender a lidar, por exemplo, com o silêncio, eles falam, olha, ela não vai ser uma pessoa fofoqueira que vai ficando fazendo intriga entre as pessoas, né? Agora, se nessa mudança de vida, nessa entrada numa vida adulta, ela ficar, né, com muita conversinha, ela se perder, ela vai consolidar para a vida adulta dela uma outra forma de vida. Então, acho que né, toda iniciação, ela de fato, ela é um marco daquilo que a gente tem, né? Todo mundo está falando, né? Tem uma vida que é deixada para trás para uma outra coisa, né? E na verdade acho que não tem solidão, né? Tem um outro momento que ele fala do Ixapiris cantando para ele, e parece que é um movimento muito solitário, mas ele não é solitário, não só pela família, por toda a aldeia que acompanha o processo, né, pelo sogro, no caso, né, do Copenau, pelo sogro que está ali acompanhando, mas ele tem os chapiris que estão muito presentes na vida dele, né, e eles são uma grande companhia, não é uma coisa de fora, né? Agora, uma outra coisa que eu achei muito interessante, assim, né? É que eles não chegam conversando, se apresentando, né? Eles chegam dançando, né? Lembrei de você, Thelminha. A força, né? Que eles se apresentam na dança, no corpo. Fiquei imaginando danças circulares lindas, assim, aquela coisa sendo levada de um outro lugar. Isso eu achei muito particular, assim, muito poderoso. Os Chapiri se apresentarem dançando. Eu acho que Ver uma coisa meio da dança cósmica, né? Da coisa do Shio, da dança, do entusiasmo que vem através dessa comunicação do corpo, embora seja imaginal, mas é muito lindo imaginar sendo apresentada pela dança, né? eu acho que é quando ele começa a falar, quando ele vai falando sobre isso, né, da dança, que tem um segundo desenho no capítulo, não é? É porque eu tô com a edição aqui no Kindle, e aí eu não tenho a paginação, mas eu acho que é quando começa a ter o segundo desenho, e que aí ele vai falando do chapiris, né? Porque até então ele está falando de como ele se preparou para esse encontro, para esse recebimento, e aí ele vai falando dos chapiris, as características do silêncio, é, vai falando da dança, né? E é um desenho, né?
assim, bem diferente do primeiro desenho lá do espelho. Pelo menos aqui na minha versão não tem uma legenda do desenho, né? É esse mesmo. É, é igualzinho, é. E que é um desenho muito. Mas aqui, né, no livro, ó, Hum. tá quando ele tá falando dos espelhos de novo. E eu fiquei com a impressão do espelho, meu, onde o Chaperi dança. Os espelhos dos espíritos, né? Vamos aqui, ó, é esse aqui, não é? É, mas ele vem um pouquinho antes, ele está falando da dança, ele tá apresentando, ele está falando do silêncio, né? E aí ele volta a falar do espelho. Da delicadeza que é o encontro entre ele e o Chapiri, né? Quais são os cuidados que ele precisa ter para poder estar fazendo, para manter os chapiris ali, porque eles não ficam. Você vai cultivando, né? E aí acho que é muito como um processo, né? Como um processo de análise, como as relações de afeto, né? Que nós temos. Se a gente não ficar o tempo todo, né? Cuidando e zelando de alguma forma, né? E cuidado assim com detalhes, né? São coisas aparentemente pequenas, né? É ali que o vínculo se estabelece, se dá. Né? Então, acho que nesse momento ele traz uma ideia de Chapiri no processo de iniciação de uma sedução múltipla, múltipla, numa sedução de ambas as partes, né? Os Chapiris escolheram ele, mas ele também, mas assim, escolheram, mas ele precisa tratar bem, porque se ele não tratar bem, os Chapiris vão embora, né? Gente, e essa coisa de tomar banho quente, cara? É óbvio que eles só tomam com banho quente. Eu achei que. Como assim? Você viu a sedução? Não, você só pode tomar banho morno. É óbvio. Se eu fosse Chapiri, cara, é óbvio que eu só ia chegar junto em quem toma banho morno. Que horror. Muito. A comida doce, né? Dá um pouco da imagem do que são esses chapiris, né? É pesado, assustador, mas eles exigem água morna, comida doce, né? Mel. Tem um tom, assim, né? Eles têm um tom muito. Não traz, assim, uma egrégora de Ah, uma coisa gostosa? Mel, banho quente, né? Silêncio. Silêncio, eu não falo com qualquer pessoa, só converso com quem eu quero. Silêncio, lugar limpo, água quente, mel. vocês lembram que a Maria ela estava falando do aldeamento dela, e ela estava falando, enfim, das violências, né, que eles vinham sofrendo e tal, e aí ela falou assim, então, mas a gente canta muito, né? Apesar de todas as coisas, de todas as situações difíceis, nós somos muito felizes, assim, né? Nós somos muito alegres, né? Nós vamos todos os dias ver lá o sol nascer. A gente tem né? A gente cria essa possibilidade, né? Porque poderiam também fazer outra coisa, mas eles vão lá ver o sol nascer e o dia começa depois disso. Depois de fazer uma caminhada para ir lá olhar, né? Receber o sol, das boas-vindas para ele e daí voltar e seguir a vida, né? Então acho que aquilo que é sagrado, né? Quando a gente torna uma coisa sagrada e quando a gente recebe esse sagrado, isso tem um humor. Eu acho que tem um humor, né? Que a Juliana está falando, né? E assim a gente começa a rir porque eu pelo menos fico imaginando um monte de coisas. Mas o sagrado, ele não tá. A ideia do sofrimento, né? É essa ideia, enfim,
de um cristianismo aí visto meio torto, né? Meio deformado, que é a ideia de que para sofrer, de que para que alguma coisa aconteça, a gente tem que ter sofrimento. Então, receber, apesar de colocar o corpo e do corpo precisar passar por por alguns processos, do corpo precisar perceber que ele não vai ser feliz se ele comer carne de caça ou se ele ficar, né, namorando, ali ficar olhando só para o corpo da mulher, porque isso vai passar. Mas não significa que não possa fazer isso, é que naquele momento precisa perceber que outras coisas têm mais sentido, que outras coisas dão razão para a existência, que vão fazendo com que o peito não fique oco, né? E aí a gente tem, né? Eu acho que é quando a gente tem esse bom humor, né? E quando eu li isso, vou fazer um parênteses aqui. Me lembrei do pai de um amigo que ele foi ao médico, ele chegou em casa e falou assim, olha, o médico falou que eu tô com um problema, assim, e tá tudo bem, mas eu tenho que cuidar da saúde e tal, e que eu não posso comer algumas coisas. Ele tirou dentro do bolso da camisa um papel, abriu e começou a falar. Eu não posso comer asa de frango, e a esposa dele falou, nossa, mas a gente come tanto aqui em casa. Eu não posso comer abobrinha, berinjela, e aí ele foi sendo muito específico, assim, chuchu feito de salada, não sei o quê. Ele foi dando umas receitas muito caseiras, e a cada vez que ele falava alguma coisa, ela ficava desesperada, né? Até que o meu amigo foi lá e falou: tá aqui esse papel, pai. Puxou, era uma folha em branco, né? Assim, bom, imagina, né, gente? Ele comeu abobrinha, berinjela e asinha de frango por muito tempo, né? Porque a mulher fica muito bala com ele, né? E ela dizia: Meu Deus, mas eu faço isso, você gosta tanto. Ele falou: Então, bem, não vou poder mais comer, né? Então, tudo aquilo que durante 40, 50 anos ele falava: Não, tá ótimo, né? Ele aproveitou até que ela, né? Então, acho que tem um humor, né? Nessas coisas, mas enfim, né? Eu acabei lembrando da história desse amigo, porque às vezes a gente está passando por uma situação, mas a gente se coloca, talvez aí, Juliana, a gente tem um pouco também, né? Talvez o Chapiri, né? Que visite, né? Que vá até o Copenaua, ele seja o Chapiri do Copenaua, né? E talvez o Chapiri ele não seja uma pessoa, um espírito tão autoritário, né, que chega e acha que o outro tem que viver de uma outra maneira, ou que ele tenha que entrar em sofrimento, né? Mas que ele torna sagrado alguma coisa, e o sagrado, ele é fruto da alegria e da beleza, o sagrado não é fruto só e unicamente pelo menos eu entendo, assim, né, da dor. Tem alguma aceitação mesmo, né? Quando ele cheira lá a diacrona, né? E a Coana? Ele leva uma bordoada, né? Ele cai duro no chão. E logo em seguida ele narra quando ele volta a si, que ele fala, me dá mais, né? Assim, eu acho que está muito presente aí que também aquilo também passa a ser muito necessário e talvez tenha mesmo uma necessidade por ter experimentado uma coisa que é maravilhosa, né? Acho que tem alguma coisa muito maravilhosa no meio também desse sofrimento, para você se entregar, sabe? Um certo prazer, né? Alguma coisa nesse sentido. Para mim passa também uma questão, que eu acho que assim, já que é processo de transformação, né, me passa um pouco essa coisa de uma mudança de referenciais sobre, inclusive, o que é prazer, né, e Sim. como que a gente vai transformar isso, porque assim, não pode, como é que é? Não pode comer carne de caça, mas pode comida doce, né? Então, não é que o prazer seja proibido, mas acho que tem muito mais a ver com essa coisa do desprendimento do ego dentro daqueles referenciais rígidos e fixos.
né? Porque está havendo uma transformação para algo muito maior, né? Não sei, esse foi o meu entendimento disso. Eu acho que a visão do sofrimento muda quando a gente coloca a palavra sacrifício. Quer dizer, o que a gente tem que sacrificar que vai dar um sentido para o sofrimento e Uhum. aí chegar na transformação que a Beth falou, né? Eu acho que é um caminho, né? Então não é sofrer por sofrer, Uhum. não é doer por doer, mas tem um contexto, né? Tem um porquê, tem um objetivo. Propósito. E aí o objetivo é o que eu vou sacrificar, né? É Porque um transformar propósito, né, sem Neuza? sacrifício não existe, né? Alguma coisa você sacrifica, né? Seja ocidental, oriental, indígena, algo tem que ser sacrificado, né? Desculpa, Beth, você falou. Não, eu só falei o propósito, né? Só complementando isso que você está falando. Existe um propósito nesse sofrimento, né? Existe um propósito e ele não deve ser eliminado de uma hora para outra. Aconteceu uma coisa tão interessante. Eu fui lá naquele evento lá no Ceará e tava o Nego Bispo. E tava o neto do Nego Bispo também. O filho e o neto, foram os três, de carro. E aí, na hora que tava tendo lanche, assim, eu cheguei perto do neto do Nego Bispo e ele tava com uma ferida no pé, grande em cima, assim. Aí eu perguntei pra ele, falei, o que que foi isso no seu pé? Aí ele falou, é quizira. E aí eu tô esperando chegar na aldeia pra benzer. Tipo, o pé tava infeccionado, né? Tinha uma inflamação. E aí eu perguntei, mas o que que é quizira? Aí ele me falou que quizira é quando fica vermelho em volta. Isso é o quizira, né? E assim, a nossa lógica com esse sofrimento sem propósito é ir na farmácia e comprar um anti-inflamatório e passar ali e acabar com aquilo. Ele ia esperar chegar na próxima aldeia, porque ele ia terminar aquele processo dentro de um lugar de sagrado, do sacro ofício, que a Neuza estava falando, assim. Ele estava vivendo aquele processo de inflamação no pé como um sacrifício, e era um processo ritualístico. Aí ele me explicou o que que é Kizira. Kizira são energias negativas que vão acumulando em você e que quando tem um ferimento, às vezes elas se acumulam em volta desse ferimento. Isso forma a Kizira, é a inflamação. E aí, desse processo, o corpo também se depura. Então, não é só a ferida, também é um processo de eliminação de energias negativas que ele veio acumulando ao longo do tempo até dar naquilo, entende? Tem propósito, que é o que a Beth falou. O que é muito louco, né, gente? Porque na nossa cultura é ali, pega uma pomadinha, passa uma pomadinha nesse pé e em 2 dias seu pé tá, né? Mesma hora para de doer, o moleque tava mancando, mas tinha um outro propósito ali. Ele tava vivendo aquilo de um outro lugar. Essa coisa que vocês estavam falando também do sagrado, né? Lá no sertão também o Nego Bispo ele foi bem incisivo em dizer para a gente conhecer o caldeirão, que é uma situação que aconteceu lá na época do Padim Cisso e tal. E aí a gente se depara com uma outra forma, né, de catolicismo, que é um catolicismo místico do sertão. Eles seguiam até um outro livro sagrado, que é o Lunário Perpétuo. Fiquei sabendo tudo nessa viagem, assim. Fui parar lá no Caldeirão. E aí lá tem o lugar dos penitentes, que é a coisa da penitência, né? Que o catolicismo do Juazeiro do Norte, a coisa da penitência. Mas é muito louco porque não é egóico, narcísico, alguma coisa que fica se penitenciando para poder provar o quanto. É alguma coisa que vem mesmo desse processo de mergulho, de sofrimento, e depois parece que de encontrar com o chapiri, sabe? Uma coisa que faz uma volta.
num processo todo, assim, que termina numa grande dança. Aí é uma outra perspectiva de imaginar tudo isso que a gente está falando, né? E acho que puxando um pouco mais esse fio, né, é, a gente pode chegar um pouco nas indumentárias, né, nas pinturas, nos enfeites, né, por que que é tão enfeitado, né, o porquê a pena no braço, a pena, né, enfim, né, quer dizer assim, por que que se enfeita, né? Por que que toda essa indumentária tão rica, e acho que quando a gente entende, né, quando a gente começa a entender, é difícil, né, você pegar um cocar e colocar na cabeça, né? Eu, particularmente, não consigo fazer isso, né? Você brincar de índio, né? É aquilo que a gente entende muito, né, na nossa cultura. Mas uma pessoa com uma determinada função e que dentro de um determinado contexto, né, ela recebe aquela pintura, ela recebe de uma maneira, mais uma vez, ritualizada, ela recebe a pintura, ela recebe o cocar, né, ela recebe uma autorização da comunidade para poder fazer uso daquilo, né? Quer dizer, aquilo é dela, né? E isso tem um valor, né, muito, eu acho que tem um valor muito grande. Ele vai dizendo, né, o que os chapiris pedem, né, e por que a gente faz isso, né? Eu acho que então, mais uma vez a gente vai tendo a, a- esse corpo que é um corpo vivo e que é um corpo que não está a serviço do chapiri, mas é um corpo que dialoga com os chapiris, né, o tempo todo, né? Beth, eu me lembrei de uma fala uma vez do Gambini, que a respeito do uso do cocar, que ele uma vez viajou com um chefe indígena que nunca tinha andado de avião. E ele andava em cima da floresta, é como se ele fosse dono de tudo aquilo. E o Roberto estava com um chapéu. Ele pegou o chapéu do Roberto e pôs na própria cabeça. Ele era o xamã, enfim, o chefe. Né? Me lembrei dessa história. Acho que já estamos na nossa hora também, né? Estamos quase chegando lá, né? O que mais que alguém quer pontuar desse capítulo? Eu acho que a Eu questão, acho que desculpa, ali na página 152, ele vai falar é, os chapiris que nos ferem desse modo, e ele fala do modo que eles causam dor, são os espíritos agressivos da cobra. Então ele vai falar do jacaré, desses chapiris, é, do, desse mundo, dessa experiência, né, no mundo animal e no mundo da natureza, que são seres maléficos, né? E que eles é que, na realidade, causam doenças ou coisas parecidas. Aí ele vai falar, quando os fazemos descer para curar os nossos, os chapiris não nos atacam. Ao contrário, eles chegam com valentia para atacar os espíritos maléficos da epidemia. Aí ele fala o nome lá, Shawara. Eu acho que mais no sentido de diferenciar, né, que neste mundo
também tem aqueles que causam a... Ai, desculpe. Que causam a doença e os que causam a cura. Ai, é lá no final do capítulo. Uhum. Ô, Beth, só voltando ao desenhinho da 143, o desenho. Ah, não sei, você não tem o número da página aí, né? É Não, mas quando eu ele, estava olhando exatamente os desenhos agora, pode falar. é quando ele, esse desenhinho aqui que parece um menininho, né? Ou uma Aham. figurinha. E aí embaixo ele fala, né? Fizeram-me perder toda a força e fizeram-me voltar a ser um bebê. Hum. Aí eu olhei para essa figura e achei que tinha aí um bebê, né? Ou uma nova figurinha, né? Aparecendo. Então, olha, acho que a gente tem a primeira imagem, é a imagem do espelho, né? E assim, eu pensei tanto a imagem do espelho, quando ele falou do espelho, a primeira imagem que me veio foi Narciso tocando a água, né? Porque, na verdade, a pintura, né, na pintura original, ele mergulha, quer dizer, na pintura original não, né? Na pintura, Narciso coloca a mão, ele entra, a água, a mão não está em cima, ele mergulha, né? É bem bonita a imagem dele colocando a mão. Mas, então, primeiro a gente tem o espelho, depois a gente tem aquela outra imagem, né, meio cheio de, assim, uma coisa mais agitada, né, cheio de cobras, riscos, uma coisa mais, né, acho que mais em movimento. Aí a gente tem a criança, essa criança, né, nesse centro, não sei, nesse útero. Depois a Uhum. gente tem um pássaro, né? Vocês viram lá de mais adiante? Eu estava olhando exatamente isso. Tem o pássaro. Aí a gente tem um pássaro, né? É com o pássaro que ele fecha em termos de imagem, né? O capítulo, né? Parece que as imagens elas trazem o processo da iniciação, né? Embora ele vá colocando, eu fiquei pensando nisso também. Se não poderia ser o processo da iniciação, que é quando esse pássaro que, que sai, que vai, que vem, que tem uma certa leveza, que transita entre esses mundos sem problema nenhum, né? Sem talvez grandes incômodos, ou sem aflições, né? Como a gente às vezes, sei lá, tem receio de perder o controle, né? O ego fica meio preocupado, né? Em se vai acontecer alguma coisa, se a gente vai ter a resposta certa, né? Se há a resposta certa, né? Gozado que a medida em que ele foi descrevendo como ele foi ficando fraco, 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 né? Tem uma expressão que a gente fala, né? Enfraqueceu tanto que virou passarinho, né? Parecia um passarinho. Porque quando ele vai descrevendo no texto o que ele vai se tornando no corpo, ele parece um passarinho, tão magrinho, tão. Uhum. Bom, assim, eu queria fazer um último comentário, né? Que assim, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu acho que eu tive uma sensação, assim, de certa maneira, muito parecida quando vi o Livro Vermelho, né? Ou mesmo Memórias, Sonhos e Reflexão, né? Falei assim, nossa, é tão gostoso poder ler uma narrativa, né? Assim, de uma coragem de simplesmente de seguir o caminho, né? De acolher aquilo que estava sendo oferecido e seguir o caminho. Mas não é assim numa doideira, né? Não é fazer uma coisa qualquer, mas é um caminho que tem uma história e que tem uma história que ela não é uma história que eu estou começando a contar agora, mas é a consciência de que é uma história de muitos que vieram antes de mim,
Eu sou só mais um ponto nesse funcionamento, nessa narrativa. Eu vou ter uma parte, eu vou ter uma contribuição nessa história, mas eu sou só um pedaço, né? Eu vou construir um trecho dela e alguém depois vai continuar construindo um outro trecho. Eu não vou tentar garantir ou controlar o que vai ser construído aqui mais adiante, né? Eu não preciso conservar isso, mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma sensação de um espírito de liberdade do Schopenhauer tão grande, né? Assim, muito livre, apesar de caminhar, de todo o rito de iniciação, de estar com o chapiri, de ter toda a responsabilidade que ele tem, mas essa responsabilidade, como talvez ela não seja movida, né, ou mantida pelo ego, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Sim, sim, mas não fiquei eu entendi, não fiquei com a ideia de liberdade nesse lugar que a gente fala de liberdade, mas fiquei com uma ideia de leveza, porque ele não está assumindo essa tarefa sozinho, Uhum, né? É isso que você falou, assim, parece tão grande, tão enorme, tão grandioso, mas ao mesmo tempo não é uma carga, um uhum, peso, né? É algo que ele recebe com uma certa leveza até, uma compreensão leve de pertencimento, né? é, Acho que é isso que querem dizer, assim, né? Não sei, já ouvi algumas pessoas falando, né? Que a Índia consegue parir no rio, de cócoras no rio, porque ela tem toda a tribo dela com ela, o tempo inteiro, em todos os momentos. E para a Branca fica muito difícil conseguir parir porque ela está sozinha naquele momento de parto, né? Uma sala cirúrgica ou não sei, né? O procedimento obstétrico, né? É tudo já é para que você não consiga se conectar com essa força que vem junto com você a hora que você está em trabalho de parto, né? Você entra no hospital sentada numa cadeira de roda. Que mulher que está prestes a parir, que é obrigada por protocolo hospitalar, a sentar na cadeira de roda. Todo o protocolo da nossa existência é para a gente se virar sozinha, inutilizado. Sim. Aí parei na beira do rio, quando você tem toda a tua ancestralidade, todas as pessoas da floresta, todas as pessoas dos chapiris, e todo mundo da aldeia, né, com você ali, não parece uma tarefa tão impossível como é pra gente. é. Gente, mais algum comentário? A gente pode ir fechando por hoje. Olha, deixa eu só uma lapada aqui para lembrar como é que vai ser os nossos próximos dias. Próximo encontro, a gente entra com o povo Moura, né? E aí a gente vai ter a Márcia Moura, que vai nos apresentar, vai falar sobre os Muras, né?